2.7, né, dessa primeira playlist, intitulada O Uso do Nitrogênio na Agricultura. Agora, mais uma vez, não sei se vocês já perceberam, à medida que a gente está avançando nas aulas dessa playlist, a gente tem caminhado para aspectos mais relacionados do manejo do nitrogênio para as plantas, né? Saímos de um ponto mais teórico e agora estamos caminhando para aspectos mais práticos. Porém, para entender aspectos práticos, é fundamental que os conceitos teóricos, né, estejam claros. Caso apareça alguma dúvida, surja alguma dúvida, é fundamental que recorra a alguma outra aula, algum outro conceito que apresentamos em vídeos anteriores. Vamos lá. Diferentemente das outras aulas, em que a gente conseguia elencar os pontos a serem abordados em tópicos bastante definidos, essa aula ela segue uma dinâmica um pouco diferente. Por quê? O nosso foco agora é o manejo. O manejo ele tem uma implicação mais holística, ou seja, uma visão de todo. Dificilmente a gente conseguiria compartimentalizar em tópicos, ainda que pudesse ser feito, porém prejudicaria a compreensão do assunto como um todo. O que manejo do nitrogênio, né, implica? O que considerar, né, na verdade? Características da cultura, características da região, como solo, temperatura e precipitação pluviométrica, a fonte a ser ofertada, né, de nitrogênio, ou seja, o adubo, o fertilizante, a finalidade do cultivo, né, muitas das vezes a mesma espécie ela pode ter a finalidade para biomassa, por exemplo, ou para o cultivo de grãos, ou ela pode ser destinada ao cultivo de grãos e ao pastejo, né, diretamente à nutrição animal. Tudo isso afeta como que nós vamos manejar o nitrogênio para essas culturas. O momento de aplicação é fundamental, inclusive pensando-se, né, na nossa segunda aula, na nossa segunda e terceira aula, né, entendendo como que é o nitrogênio para a planta e para as principais culturas, o momento de aplicação é fundamental. O potencial e a expectativa de produtividade, ou seja, eu vou nutrir aquela planta, eu vou fornecer nutrientes, e especialmente o nitrogênio, até um ponto em que eu planejei uma rentabilidade e que de fato a planta consiga me entregar, né? É fundamental a nutrição equilibrada. Claro, eu não vou deixar faltar, porém excessos também podem ser prejudiciais. Vamos lá agora, adentrando em outros aspectos, vamos compreender como que a cultura, né, como que as culturas podem ser diferentes, né, quais aspectos estão relacionados à adubação nitrogenada. Compreendendo a cultura. As culturas elas têm alguns pontos, né, que vão nos nortear a determinar o manejo da adubação nitrogenada. Inicialmente a marcha de absorção, ou seja, as curvas, né, como que a planta ao longo do seu ciclo ela absorve ou ela tem a sua demanda por nitrogênio, né, conforme eu mencionei, a demanda que é a relação absorção e extração, né, o quanto ela tira do solo, o quanto de fato ela usa, o que vai para a parte vegetativa, o que vai para a parte reprodutiva, né, da planta. A parte comercializável, para onde esse nitrogênio vai ser translocado, né, qual é o meu objetivo. E aí entra um ponto fundamental, que é a finalidade daquela cultura, para que eu plantei ela, né? Um exemplo, o milho plantado com a finalidade de grãos, de colher o grão, ele tem aspectos diferentes quando a gente for manejar o nitrogênio, de um milho que foi plantado, por exemplo, para virar silagem, para ser ensilado, formar silagem. O padrão de crescimento da cultura, né, as plantas elas apresentam diferentes tipos de desenvolvimento, diferentes formas de se desenvolver. Até mesmo dentre a mesma espécie, cultivares diferentes apresentam diferentes padrões. A sanidade das culturas, existe sim uma relação bastante íntima entre a nutrição da planta e a sanidade, ou seja, a sua relação com pragas e doenças, principalmente em excessos de nitrogênio, tendem a deixar a planta um pouco mais vulnerável a pragas e doenças. Por que isso acontece? Não é só a planta que precisa de nitrogênio. O nitrogênio absorvido pela planta também é fundamental para que os outros organismos, sejam micro-organismos ou até mesmo os animais, possam aproveitar aquele nitrogênio.
A planta, uma vez que ela absorveu esse nitrogênio, e caso ele esteja em excesso, ele é um prato cheio, vamos colocar assim, para pragas e doenças que também precisam daquele nitrogênio. Ou seja, a planta ela já fez a absorção e muitas das vezes ela já fez a assimilação, ela já tem vários outros compostos, frutos do nitrogênio, que também são aproveitados por pragas e doenças. Logo, né, ela se torna mais vulnerável também. A ecofisiologia da planta, né, diferentes temperaturas, relações de pH, como que o ambiente, de modo geral, em que a planta está inserida, afeta bastante, né, a sua relação com o nitrogênio, como que ela o absorve, como que ela o assimila. E, por fim, aspectos edafoclimáticos, como que essa planta se relaciona com o solo e com o clima em que ela está inserida. Pensando em ambientes, é fundamental, na hora de manejar o nitrogênio, a gente pensar aonde está a lavoura. Esse mapa apresentado aqui, ele mostra algumas regiões de atuação da Auster Tecnologia, todas lavouras comerciais, mas que apresentam padrões bastante diferentes. Vamos analisá-los com calma. Por exemplo, essa região, ela está aqui representa, né, a região oeste da Bahia, com a precipitação em torno de 1.500 milímetros anualmente, né? A área utilizada nesse exemplo apresenta um teor de matéria orgânica em torno de 1,2% e um teor de argila de 18%, ou seja, um solo bastante arenoso, com teor de matéria orgânica baixo e com a precipitação relativamente moderadamente significativa. Ou seja, manejar, oferecer o nitrogênio nesse ambiente vai ter diversos aspectos diferentes de outros ambientes. Vamos entender, vou apresentar aqui outro ambiente. Essa aqui é a região noroeste de Minas e parte do leste de Goiás, em que a Auster também atua, que apresenta também uma precipitação média aí dos 1.500 milímetros anualmente. Porém, um teor de matéria orgânica de 2,3% nessa área que eu peguei como exemplo, e um teor de argila na casa dos 45%, ou seja, uma área muito mais argilosa e com um teor de matéria orgânica um pouco maior do que o exemplo da área do oeste da Bahia. Pelo menos em teoria, ela naturalmente conseguiria fornecer mais nitrogênio, né, para a planta, para a cultura que estiver instalada naquele ambiente. Porém, existem outros aspectos, né, que a gente tem que levar em consideração antes de fazer essa afirmação. Porém, mais uma vez, ambientes diferentes vão implicar em um manejo do nitrogênio também diferente. Vamos agora para a região do Mato Grosso. Aqui a minha precipitação ela aumentou um pouco em relação às outras áreas, né? Com um teor de matéria orgânica na casa dos 2,6% e um teor de argila em torno de 36%. Né? Aqui o principal aspecto que chama a atenção é de fato um aumento da precipitação. Eu tenho mais água correndo no perfil, mais água sendo fornecida para a planta. A planta, o que pode acontecer? Um aumento da lixiviação, né, que é um dos tipos de perda que nós vamos estar vendo numa próxima aula, assim como o fornecimento um pouco maior de água também pode favorecer a planta em absorção. Cabe a gente analisar detalhadamente esses fatores para elencar de fato o melhor manejo que vai acontecer nessa região. Por fim, a área, né, aqui em que a sede da Auster Tecnologia, né, o estado em que a Auster nasceu, que é o Rio Grande do Sul, uma área que ela tem um comportamento, né, umas características bastante distintas das outras áreas apresentadas. Aqui já estamos falando de uma área com a precipitação anual em torno dos 2.000 milímetros, significativamente maior do que as áreas apresentadas, né, na Bahia, em Minas e Goiás e no Mato Grosso, com um teor de matéria orgânica na casa dos 2,7% e um teor de argila de 50%, ou seja, metade da composição desse solo é argila. Aqui, nessa região, o manejo do nitrogênio ele é totalmente diferente, né? Ou seja, ele tem diversos aspectos que são diferentes das outras áreas que eu apresentei agora anteriormente. A agricultura atual ela não nos permite mais falar de um intervalo de tempo específico. A gente sempre vai estar pensando no manejo de um sistema, ou seja, algo que está aberto e se correlacionando com diversas variáveis. A não ser que seja a primeira vez que aquela lavoura foi instalada na área, foi aberta e ocorreu algum plantio, ela já teve algum cultivo anterior
seja para finalidade comercial ou para alguma finalidade de melhorar o solo, por exemplo. Porém, essa cultura que foi cultivada anteriormente, da cultura que me interessa compreender o manejo, ela vai impactar nos meus critérios. Vamos entender um pouquinho pensando em plantas de cobertura, né, e culturas antecessoras como crédito de nitrogênio, ou seja, essas plantas elas fornecem um aporte de nitrogênio para a cultura que vai vir na sequência. As principais características, né, que estão relacionadas a esses créditos em que ela pode fornecer de nitrogênio são as relações do carbono e nitrogênio, ou seja, o quanto de nitrogênio ela tem na biomassa, na sua parte biológica ali relacionada ao carbono, né, que vai relacionar ao nitrogênio acumulado. Aqui a gente vai trazer unidades de toneladas por hectare, ou seja, o quanto de nitrogênio já tem naquela área em que aquela cultura antecessora ou aquela planta de cobertura se desenvolveu. Alguns exemplos. O milheto, por exemplo, ele tem 25,3 de relação CN, logo ele disponibiliza uma faixa de 55,8 toneladas por hectare de nitrogênio para a cultura que virá na sua sequência. O sorgo já apresenta uma relação CN maior, ou seja, ele tem menos nitrogênio por relação de biomassa, de estrutura de planta, ficando aí na casa dos 34,6 e vai me creditar, né, vai deixar no solo por volta de 45 toneladas por hectare de nitrogênio. A crotalária, uma planta de cobertura bastante utilizada tanto no manejo de nematóides quanto como um adubo verde para o fornecimento de nitrogênio, uma relação CN bastante baixa, né? Ou seja, ela tem muito nitrogênio em relação à sua biomassa, aos seus compostos de carbono, ficando em apenas 18,1%, o que coloca ela como uma das plantas que mais creditam, que mais fornecem nitrogênio por área, ficando aí na casa dos 76,4 toneladas de nitrogênio por hectare em áreas em que se desenvolveu a crotalária. A aveia, ela já tem uma relação CN mais alta, né? Ela já tende a não ser utilizada para essa finalidade de fornecer nitrogênio, ficando com sua relação CN em torno de 28,3 e fornecendo aproximadamente 46 toneladas de nitrogênio para a área em que ela desenvolveu. Bastante parecido com a cultura do sorgo, justamente por se tratarem de gramíneas. O feijão guandu vai apresentar uma relação CN de aproximadamente 16,6 e vai me deixar no solo aproximadamente 62,4 toneladas de nitrogênio por hectare. E por fim, a braquiária, né, trazendo aqui mais um exemplo de uma gramínea, que tem uma relação CN em torno de 19,6 e pode me creditar no solo por volta de 41,6 toneladas de nitrogênio por hectare. Bom, até aqui a gente estava falando de formas, de certa forma, como que o nitrogênio pode estar naturalmente sendo fornecido para a lavoura, mas um dos pontos fundamentais e talvez o mais importante, né, dentro do nosso contexto, que é o nosso objetivo, é conscientizar, instruir sobre o uso adequado dos fertilizantes, a principal forma de fornecer o nitrogênio para as culturas. E dentro do nosso desenho, do nosso esboço de manejo, obviamente eles devem ser contemplados. Vamos entender aqui qual fonte de nitrogênio eu vou estar utilizando, né? Quais são as fontes, quais são essas características, para que eu consiga adequar elas no meu manejo. As principais, né, trazidas aqui nesse quadro são a ureia, o nitrato de amônio, o sulfato de amônio, os formulados, né, muitas das vezes utilizados, o MAP e o DAP, né, os fosfatos monoamônico e diamônico, os fertilizantes de eficiência aumentada. Observem que todos eles apresentam características variadas, ou seja, são insumos que me permitem aplicar diferentes tecnologias para diferentes objetivos. Logo, ele não tem um padrão, um comportamento específico, né, considerando o grupo, né, esse grande grupo de fertilizantes de eficiência aumentada. E os estercos, que em muitos casos também, né, vão apresentar padrões, comportamentos variáveis. Por quê? Porque a matéria orgânica, a sua principal característica é essa, não ter uma estrutura definida,
ainda que a gente conheça as suas propriedades, ela não tem uma estrutura definida, logo fica mais difícil elencá-la em critérios conforme a gente apresentou aqui. Mas que critérios, né, são esses? Os principais são o teor de nitrogênio em que essa fonte pode estar entregando, a sua forma química, a sua solubilidade e o seu principal tipo de perda em que ela está sujeita. Né? Esse quadro, né, ele apresenta exatamente essas características. Chama a atenção mais uma vez para os fertilizantes de eficiência aumentada, que não tem um padrão definido, né? O seu teor pode ser variável, a sua forma química de fornecimento de nitrogênio pode ser variável, a sua solubilidade também é variável e as suas perdas também são variáveis, né? Justamente por isso. É um conjunto de tecnologias que consegue desenhar, né, ou delimitar diferentes critérios para o comportamento do insumo. Bastante atenção à nossa coluna mais da esquerda. Ela trata-se dos fatores perdas. É fundamental compreender a perda em que aquele insumo, em que aquele fertilizante está sujeita na hora de desenhar o meu manejo. Ou seja, analisar de forma isolada o teor de nitrogênio do insumo não necessariamente quer dizer que aquela quantidade de nitrogênio vai ser disponibilizada, porque ao longo do processo vão acontecer perdas. Nós temos uma aula, vai ser a última aula dessa nossa playlist, destinada exclusivamente para a gente compreender quais as perdas e como elas acontecem nos diferentes tipos de fertilizantes nitrogenados fornecidos na lavoura. Mais um dos critérios na hora de desenhar o manejo da adubação nitrogenada da lavoura é compreender o momento de aplicação. Aqui então eu já tenho alinhado o ambiente, qual insumo eu vou utilizar, qual a finalidade da minha cultura e consequentemente a minha cultura, em que momento ela está do meu sistema de manejo e agora analisando a janela da cultura em si, o desenvolvimento, qual o melhor momento para colocar, para fornecer de fato o nitrogênio ali. Mais uma vez, é fundamental termos em mente a curva, a marcha de absorção das plantas, das culturas, que apresentam diferentes comportamentos. Logo, uma premissa básica é não deixar faltar nitrogênio nos momentos de maior demanda, ou seja, quando a curva ascende, a minha absorção, a demanda pela planta aumenta, mas também não vou deixar sobrar o nutriente, sobrar colocar o insumo em demasia ou deixar sobrar nitrogênio nos momentos em que a planta ainda apresenta uma baixa absorção. Ou seja, não vou deixar nem sobrar e nem faltar. Pensando de forma holística, vamos reunir a maioria dos fatores que implicam o manejo do nitrogênio. Fatores a serem observados, né? Foi o que a gente vinha apresentando ao longo dessa aula. O insumo, as condições de aplicação, o nível tecnológico, né, do produtor, da lavoura, o momento da aplicação, os parcelamentos e o ambiente, que vão implicar no fornecimento, no tipo de perda, em quais relações biológicas vão estar acontecendo, se a planta vai absorver ou não vai absorver, a eficiência da utilização desse nitrogênio pela planta, né? Tudo isso são fatores interrelacionados. Tratando, né, dos principais insumos, a ureia, por exemplo. Os melhores momentos para a aplicação de ureia, contendo aí 44% a 46% de nitrogênio, são momentos antes da chuva, considerando aí uma chuva de 10 a 20 milímetros, sobre um solo seco, com mínimo orvalho e uma baixa temperatura. Estes são os fatores que melhoram a eficiência e a absorção da planta e reduzem as perdas do insumo que eu vou estar colocando na lavoura quando se tratar de ureia, do fornecimento de ureia. Para o nitrato de amônio, um insumo aí com em torno de 33%, ele permite ser aplicado antes ou após a chuva, idealmente com plantas secas, porque o contato do insumo, né, do grânulo do insumo, em tecidos vivos, em tecidos vegetais, em contato com água, leva às reações químicas que vão causar a queima das folhas, vão necrosar, vão lesar aqueles tecidos. Evitar grandes volumes de chuva, porque a forma em que ele vai ser oferecido é bastante passível de perdas por lixiviação. A água pode levá-lo muito fácil das camadas em que a planta poderia aproveitá-lo. E evitar solos arenosos, também devido a esses fatores.
solos muito permeáveis tendem a perder o nitrogênio que foi fornecido via nitrato de amônio de maneira mais fácil. O sulfato de amônio, né, pensando aí no insumo com torno de 20 a 21% de nitrogênio, ele nos permite essa flexibilidade em aplicar antes ou após a chuva ou em momentos pré ou pós-irrigação. Permite, né, também aplicar com solos secos e úmidos, sendo um insumo bastante flexível de manejo e ainda tem a vantagem de estar fornecendo o enxofre, né, por se tratar de um sulfato, que também é um nutriente de extrema importância para as plantas. Pensando, né, em ambientes agora, vamos falar de áreas irrigadas e áreas de sequeiro. Áreas irrigadas permitem uma maior flexibilidade, mas idealmente indica-se, né, a utilização de ureia ou a ureia com NBPT, exatamente por ser insumos com uma relação, né, de nitrogênio por quilo de insumo bastante alta. A gente está falando de insumo de 45% a 46% de nitrogênio, numa área em que eu consigo controlar as perdas de maneira bastante significativa. Em áreas de sequeiro, eu já tenho que ser mais cuidadoso, né, e ser mais criterioso na escolha do insumo. Sendo, né, melhor aí, colocando um ranking, o sulfato de amônio, depois o nitrato de amônio, a ureia revestida, né, uma ureia revestida com polímero, para que ela não se solubilize prontamente ali e disponibilize todo o meu nitrogênio que fique passível de perdas, e a ureia com NBPT. Existem outros diversos fertilizantes que combinam tecnologias, né? Alguns pontos a gente já havia mencionado anteriormente. Um exemplo, o Super N tem 33% de nitrogênio, né? Sendo 50% ureia com NBPT, com inibidor de urease, e 50% sulfato de amônio. Algo que hoje em dia, né, com o boom tecnológico da agricultura brasileira, é super fácil e super disponível, né? Esse tipo de insumo, o produtor, o técnico, ele também pode se deparar com ele na hora de fazer o desenho do manejo da adubação nitrogenada para sua lavoura. Bom, finalizamos aqui a nossa aula de 2.7, né, tratando de aspectos específicos, como compreender o manejo da adubação nitrogenada para as culturas. Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira interagir conosco em algum outro ponto, seu comentário vai ser super bem-vindo aqui embaixo. Aproveito para te pedir para deixar o seu like, né, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal também, né, a sua colaboração, a sua interação é bastante importante. Até mais!